Meu povo, buenas noites a todos. Meninos e meninas, Belo Horizonte está um caos esse calor. Estava vendo aqui no jornal agora há pouco que daqui sábado vai bater o recorde de Belo Horizonte de calor daqui 100 anos. Ou melhor, em 100 anos nunca tivemos um calor como vai ter sábado. A previsão é 38 graus, galera. 38 graus. Eu tô achando então que eu vou acordar umas 5h30, vou começar meu treino de corrida mais cedo para eu poder acabar meus 20K de boas, né? Como é que tá aí, gente? Vocês estão... Nesse calor, até presbiteriano tá ficando no fogo, ué. Não tem condição um negócio desse não, tá muito quente. Boa noite, pessoal. Laura, Risley, Duda, todo mundo tá aqui, ó. Hoje nós temos um convidado especial. Vai chamando aí, gente. Hoje eu vou conversar sobre, olha, saúde emocional e fé com o Gustavo Bessa. Pastor Gustavo, abençoado. O homem tá fora, mas ele tá no nosso coração aqui de BH, né? Não é normal não, mas você já viu, gente, que nenhum pastor bom... Você sabe que eu estava conversando isso outro dia, alguém não concordou mas as pessoas interessantes, elas não são normais. Você pode reparar, os gênios, as pessoas assim, que fogem do pensamento, que faz a gente pensar, que faz a gente rebobinar a fita, essas pessoas não são normais. Então a gente tem que gostar de gente doida, de gente maluca, de gente prejudicada, entendeu? Você vê lá, João Batista era esquisito, Deus usou, não comia as coisas, aí Jesus veio, tomava o vinhozinho, detonaram Jesus também. Então assim, é aí que a coisa vai. Então vamos convidando aí os amigos. Deixa eu ver se o pastor Gustavo está por aqui. Vamos colocar o homem aqui para a gente poder conversar. Eu quero ver se ele confirma essa tese, né? Fala, pastor. Tudo na bênção? Ismael, que alegria estar aqui, meu irmão. Que gostoso. E sabe, eu entrei aqui, a Ana disse, antes de entrar, eu quero que você fale uma coisa para o Ismael. Fala que eu sou fã dele. Estou esperando o livro dele, sabe? Que eu quero um livro autografado. Um livro sobre... Eu vou dar um jeito de chegar aí. Isso. Ou então pode entregar aí que na casa dos meus pais ou com a minha irmã que a gente recebe. Vocês estão vindo aqui de vez em quando, passear na terrinha? Em dezembro, Ismael, se Deus quiser, a gente vai estar aí. Porque vamos ter o congresso do Diante do Trono. Infelizmente, apesar de nós estarmos aí, ele não vai poder ser presencial assim para o pessoal por causa do decreto, que não permite ajuntamentos muito grandes. Mas eu vou estar aí, aproveitar, ver o papai, a mamãe, ver os irmãos, os sobrinhos. Então vai ser um tempo muito gostoso. E prepara para o calor, pastor, porque aqui em BH, não sei se você está acompanhando as notícias, está pior que Miami no verão, viu? Tá osso aqui, só Jesus. Meu pai, então o pessoal que tá vendendo ventilador, ar-condicionado tá bem. Tá. E manda um abraço aí para Ana também. O prazer é todo meu, né, pastor? Não é todo dia que a gente consegue a tua nobre presença numa live, né? Então, assim, a gente tem que conversar. E o tema é bom. Eu tava brincando aqui antes de te chamar, que as pessoas interessantes são as pessoas doidas, né? São as pessoas que fogem da casinha. E é legal esse assunto, porque eu ali meio na psiquiatria, a gente vai lendo os personagens bíblicos e a gente tem uma ideia de que todo mundo era perfeito, de que todo mundo tinha emoções inabaláveis. E eu não sei qual que é o seu pensamento, né? Mas assim, hoje a gente vive alguns processos de teologia do coaching, outras, né? Que tentam criar super-heróis evangélicos e tudo. Aí a gente começa lá em Gênesis, é uma bagunça e Deus ali usando pela graça. Aí eu queria até te perguntar isso, eu também tenho um pouco essa visão de que às vezes a gente, lendo a Bíblia, a gente vê muito isso, né? Como que Deus, problemas familiares, problemas sexuais, pessoas inseguras, pessoas sem fé, gente chorando, gente pensando em suicídio. A Bíblia é muito cheia de emoções, não é? De gente que foi honesto com Deus. O senhor não acha um pouco disso, pastor?
Pois é, eu acho que a Bíblia ela mostra para nós que as pessoas com quem Deus tratou eram pessoas de verdade. Eram gente de verdade. Não eram super-heróis. Não eram pessoas intocáveis, pessoas sem sentimentos, não eram pessoas sem emoções, não eram pessoas que viviam crises. Pelo contrário, praticamente todas as pessoas cujas histórias encontramos na Bíblia viveram crises. E não viveram crises apenas em um momento da vida, viveram crises em diversos momentos da caminhada. Então, é por essa razão que, ao lermos a Bíblia, nós conseguimos nos identificar com a história que nós estamos lendo. Porque tem a ver conosco. É um Abraão cheio de dúvidas. E o homem que é cheio de dúvidas, porque Deus prometeu que ele vai ter um filho, ele não sabe se vai ter, deita com a escrava que a Sara colocou para ele, vai para a terra onde Deus mandou, vem uma seca, ele tem medo se Deus vai cuidar dele nessa terra, ele desce para o Egito, desce lá para os filisteus, e Deus chama esse homem cheio de dúvidas de pai da fé. Então isso é espetacular. E quando lemos a história de Abraão, nós conseguimos nos identificar com ele. E conseguimos saber que, apesar dele ser quem ele era, de ter vivido o que ele viveu, Deus o chamou de pai da fé. Da mesma maneira, Deus pode olhar para nós e, mesmo no meio das nossas dúvidas, encontrar fé no nosso coração, encontrar confiança nele no nosso coração. E assim são os personagens bíblicos. E por isso que eu fico tão maravilhado quando eu leio a Bíblia. Eu consigo me identificar. Como você falou são muito loucos, né? Então, eu vi você falando aí do João Batista. Completamente diferente. O Isaías, que recebeu uma palavra de Deus e andou pelado por 3 anos. Oséias, casar com a prostituta. O Ezequiel, que era um profeta e comeu cocô. Sim. Porque Deus mandou, Deus falou assim, você vai fazer isso e essa é uma mensagem que eu quero trazer para o povo. Mas é importante entendermos assim, Ismael, acho que me veio um insight. Tem muitas pessoas que leem isso e dizem assim, oh, então é isso aqui a vida cristã? É comer cocô, é andar pelado? Não. Essas pessoas fizeram isso por uma convicção muito clara de Deus no coração delas, de que elas tinham uma mensagem que elas deveriam levar para as outras pessoas enquanto estavam agindo dessa maneira. Não foi assim da cabeça delas, não foi uma viagem, não foi... Não. Elas tinham convicção e as pessoas que conviviam com esses tinham plena certeza de que essas pessoas não estavam loucas, de que Deus estava usando essas pessoas. Então, a mensagem dessas pessoas, parece uma mensagem louca, fazia muito sentido, não para um grupo pequeno da sociedade, mas para toda a sociedade. Então, acho que esse é o diferencial de alguns loucos que às vezes se encontram em alguns hospitais que dizem assim, eu sou Napoleão, eu sou Elias, eu sou João Batista. Não, mas isso é interessante, porque na psiquiatria a gente tem isso, né? Quando o paciente, por exemplo, ele tem um quadro psicótico ou tem um transtorno de personalidade, ele chega lá no consultório e ele tem alucinações onde ele acha que Deus está falando com ele. Eu já atendi um paciente que ele jurava que ele era o novo Elias, a encarnação do Elias, o Elias que viria e etc e tal. Agora, tem casos mais sutis onde as pessoas elas confundem a voz de Deus com os seus pensamentos. Então, por exemplo, eu estou muito interessado numa moça e o desejo de estar com aquela moça é muito grande. E aí a minha mente tomada pelaquela questão puramente humana, eu introjeto os meus pensamentos obsessivos na minha mente, eu dou vazão e eu começo a achar que aquilo é o processo de Deus. Então, assim, você falando isso aí é uma coisa interessante, porque as pessoas me perguntam assim, quem sabe com a experiência de Deus? Você disse, bem, a experiência de Deus ela vai comunicar Deus, ela vai trazer uma edificação nas pessoas, né? Quem tem muita experiência afetiva, emocional, e aquilo não traz um crescimento espiritual, aquilo não é acompanhado de uma experiência de vida, a gente tem que começar a ter um questionamento se aquilo não são experiências puramente emocionais. Eu não sei se você vê isso no dia a dia pastoral, né? Sonhos megalomaníacos, muita confusão nessa área, né? Pois é, o ponto, enquanto você falava, me lembrei de Paulo, do chamado de Paulo. O chamado de Paulo foi muito impressionante. Ele se encontrou com Jesus enquanto ele estava no caminho de Damasco. E o próprio Senhor Jesus disse para Paulo qual seria a missão de Paulo. Foi um chamado único, extraordinário.
Mas o apóstolo Paulo, depois desse chamado, a Bíblia, ele mesmo disse que foi para a região da Arábia, passou 3 anos, mas ele retornou para Jerusalém. E lá em Jerusalém, Paulo fez questão de ressaltar que ele recebeu a confirmação dos líderes da igreja. Ele disse: Pedro, Tiago e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mão, a minha Barnabé. Então, é muito importante que a pessoa que tem essa palavra, ou diz, eu ouvi Deus falar comigo, é necessário que ela consiga ter também a confirmação da comunidade de que aquela palavra foi realmente de Deus. Que foi o que aconteceu com os profetas, ou mesmo com João Batista. A comunidade de Israel entendeu, ele é profeta. E não somente a comunidade de Israel, mas os próprios líderes religiosos sabiam que ele era. Tanto assim que quando Jesus confrontou os líderes religiosos com essa questão, eles ficaram calados. Jesus disse assim: olha, me responda uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Os líderes religiosos entenderam, opa, se nós dissermos que é dos homens, vamos apedrejar porque dizem que João é profeta. Então, todos reconheceram o chamado de João Batista, por mais extravagante que poderia ser. Todos reconheceram a mensagem de Isaías, por mais esquisita que ela fosse. Todos receberam Paulo, e Paulo teve visões, Paulo viveu êxtases. Pedro viveu um êxtase quando ele estava lá na casa lá de Simão, e ele teve uma visão do céu, e ele disse que foi um êxtase. A Bíblia literalmente coloca essa expressão. Isso, E tem muita gente que não acredita. Mas como é que a pessoa pode ter uma visão, um êxtase? A Bíblia fala disso. Mas só que essa visão de Pedro foi confirmada pela comunidade. Então, se a pessoa vem com um sonho, uma visão megalomaníaca, como você disse, a pergunta é, sua esposa está com você nisso? O seu pai, o seu tio, quem está próximo, a sua comunidade apoia você nisso ou você está sozinho? Se você está sozinho, aí eu vou enviar você lá para o doutor Ismael e vai poder falar com você. Não, mas isso traz muita confusão, porque assim, a gente puxou a conversa nisso aí, porque Tessalonicenses diz o seguinte, que a gente, 5:23, que a gente tem que conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então a gente é biológico, emocional, vamos colocar assim mais simples, e espiritual. Só que essas 3 coisas, elas são inseparáveis. Uma coisa vai influenciar a outra. Aí eu não sei se você concorda, veja só, se a pessoa está fisicamente mal, se ela está com uma depressão, por exemplo, ou se ela está emocionalmente mal, se ela tem uma mágoa, alguma questão de identidade paterna, o biológico e o emocional vai afetar na vida espiritual das pessoas, né? O espírito está sujeito ali ao profeta, né? Ou seja, é como se o hardware do cérebro e o software das emoções, ele também influenciasse e contaminasse um pouco, né? Ele traz ali uma experiência que é lógico, as afeições religiosas, né? Elas são impossíveis da gente tirar isso, porque senão a gente deixaria de ser único e individual. Mas esse adoecimento, às vezes, mental, essa instabilidade prejudica muito, né? Você disse bem, às vezes não gera esse equilíbrio, a pessoa trava e ela vai no manal submersa nos pensamentos sem ter esse equilíbrio. Como é que vocês são pastores, né? Vocês têm lá alguém com esse processo emocional, tudo. Como é que vocês abordam aí no aconselhamento? Porque a gente na psiquiatria, a gente tem a outra visão. A gente olha, vê, tenta pegar aqueles desajustes da espiritualidade e a gente tenta organizar o sujeito biologicamente para que ele depois possa andar. Na questão pastoral, você acha que hoje a igreja assim, ela entende bem essa questão da doença psiquiátrica, das emoções? Isso está sendo mais integrado hoje em dia? Ou ainda você vê muito tabu nisso de falar das emoções? Sim, a igreja é muito grande, né, Ismael? A igreja é muito diversa. E existem comunidades que entendem a importância da ajuda dos profissionais da saúde. Sejam médicos, psiquiatras, sejam médicos que trabalham com a questão dos hormônios endócrinos, sejam psicólogos, sejam terapeutas. Existem igrejas que percebem a importância da ajuda desses profissionais.
para tratar um caso específico. Agora, existem outras igrejas que acham isso um absurdo. Algumas das perguntas que eu tenho respondido nas caixas de pergunta tratam desse tema. Pastor, eu tenho depressão, será que eu estou em pecado? Será que eu não tenho fé? O que eu devo fazer? Porque existem, infelizmente, igrejas que não conseguem perceber esse lado humano do indivíduo, esse lado físico. Dentro da teologia, nós chamamos esse tipo de pensamento meio que gnóstico, não é? Sim. A pessoa separa o espírito do corpo, como se Deus tivesse vindo salvar e tocar apenas o espírito, e o corpo é para ser... Não. Como você colocou, o corpo, a alma e o espírito são totalmente integrados. É impossível que uma pessoa seja tocada na alma, e isso não, nas emoções, isso não afete o espírito e o corpo. Como você disse, ela está emocionalmente ligada a uma pessoa, fixada em alguém. Ela vai sonhar e vai dizer assim, você é espiritual. Eu me lembro de um rapaz que estava apaixonado por uma moça na igreja, e aí ele disse que ele nadou numa praia, chegou numa ilha deserta. E quando ele chegou nessa ilha deserta, ele viu o nome dessa moça na areia. Ele disse, Deus me deu o sinal. É ela. E eu entendo, sabe, Ismael, que Satanás também entra, né, nesse jogo. O Satanás entra nesse circuito para trazer mais confusão para as pessoas. Ele é muito astuto. E ele pode levar as pessoas a esse lugar de confusão para que elas comecem a imaginar que é Deus quem está falando com elas, quando na verdade não é. Então, dentro de um aconselhamento pastoral, eu busco identificar se há necessidade da pessoa por um terapeuta. E eu encaminho. E eu peço, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, porque a sua questão aqui não é espiritual. Eu posso orar, eu posso abrir a Bíblia com você, ler a Bíblia, mas eu tenho limites. E aqui a gente vê essa separação que precisa ser feita entre o trabalho pastoral e o trabalho do psicólogo. A gente não pode trazer a psicologia e transformar o pastor num terapeuta. O pastor não é um terapeuta. Aquela ideia de que a igreja é uma comunidade terapêutica, ela só funciona se entendemos a igreja como esse lugar de relacionamentos. Mas não é um lugar de terapeutas. Então, o pastor precisa entender essa limitação dele, de que o chamado dele é pastoral, é o espiritual, e ele precisa orientar as pessoas a procurarem profissionais da área. Por exemplo, uma pessoa que é sedentária. Eu vou dizer para essa pessoa, você vai para a academia, vai correr os 20 quilômetros às 5h30 da manhã, você vai ficar bem. Eu vivi um tempo, você falou de questão emocional, eu sempre busquei viver uma vida devocional muito disciplinada. Desde que eu vim para Jesus, em 96, eu separo e tenho pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, para estar sós com Deus. Aí eu pratico, nesses momentos, o silêncio, em algumas ocasiões, outras ocasiões a solitude, outras ocasiões eu vou ler a Bíblia, outras ocasiões eu vou fazer journaling, escrever diário, outras ocasiões eu vou orar alto. Então, eu mesclo muito dessas disciplinas espirituais no meu tempo com Deus, e todos os dias. Então, já faz mais de 20 anos que eu faço isso. Entretanto, no ano de 2010, eu tive dois momentos assim que eu tive... Um primeiro momento eu tive depressão, e essa depressão causada por um cansaço exagerado e uma pressão muito grande. E nesse período eu dormia muito pouco. Eu dormia por volta de 5 horas por noite apenas, porque eu estudava, fazia direito de manhã, tinha um estágio à tarde, à noite eu fazia seminário. E à tarde, para eu cuidar do meu físico, eu corria. Eu tenho que correr pelo menos uns 6 quilômetros antes do seminário. Então eu desenvolvi uma sinusite. Por 3 meses eu não sarava, continuei correndo e dormindo pouco, me alimentando mal. Até que em dezembro, isso foi no ano de 2001 ou 2002, o pastor Márcio me ligou e disse, filho, você pode pregar na igreja em dezembro? Ele tinha desenvolvido gota. Nossa. Eu disse, pastor, eu posso.
E aí eu ia sentar sábado, 11 horas da noite, para preparar o sermão e comecei a espirrar. Espirrei umas 13 vezes sem parar e tive um breakdown. Comecei a chorar. Eu não conseguia preparar a mensagem. Eu liguei para ele 11h30 e disse, pastor, sinto muito, eu não tenho condição. No dia seguinte, me encontrei com meu irmão, que é médico. Fui na casa dele. Ele disse, Gustavo, eu tenho te observado há 3 meses. E você está com depressão. Eu falei, não, não é possível, porque minha mão formigava, acordava de noite, suava demais, taquicardia. Ele está com depressão, tem que tomar um remédio. E eu tinha resistência. Eu falei, não, eu vou orar e glória a Deus. Mas no dia seguinte, eu fui lá na casa dele e disse assim, você tem razão, eu preciso de uma muleta. Eu saí desse lugar. Então, eu cuidava da minha vida espiritual, eu tentava desenvolver atividade física, mas eu não dormia. Eu não descansava. O meu corpo gritou, meu corpo disse, eu sinto muito, mas eu vou parar, vou apertar, desligar uns botõezinhos aqui, e você vai precisar mudar a sua rotina. Então, eu sou muito grato aos profissionais. Uma segunda vez, em 2011, eu estava quase tendo um breakdown, comecei a ter os mesmos sintomas. Eu estava fazendo mestrado aqui nessa época. E aí eu me lembrei, eu preciso voltar à atividade física que eu tinha parado. Retomei, meu remédio foi a atividade física. Eu comecei a correr e fiquei correndo 10 anos sem parar. E, graças a Deus, meu corpo entrou no equilíbrio que ele precisava. Então, a atividade física foi fundamental. O sono, alimentação e descanso. Se a pessoa deixa de cuidar dessas partes, ela vai precisar de uma ajuda dela. O Tessalonicense é muito sábio esse texto, né, de Paulo. É conservar, né, o corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis, né? As pessoas falam assim, o pecado pode causar uma depressão. Eu falo, olha, as quebras da lei de Deus, elas podem te trazer muitos prejuízos. Se você não descansa, não tem os seus sabáticos, o seu cérebro ele vai entrar nessa cascata de cortisol e de adrenalina. E hoje, né, a Bíblia fala lá assim, a dor do coração faz secar os ossos. Ou seja, a medicina ali psicossomática, né? O emocional repercutindo no físico. Aí você vai para a ciência médica hoje, a gente sabe, por exemplo, que 60% quase das depressões, elas são frutos de estresse persistente. É o que você falou, cortisol alto, adrenalina alta, que vem de excesso de falta de sono, de inflamação, e inflamação tem a ver com sedentarismo, com obesidade, tem a ver com a má alimentação. Então é uma coisa impressionante como que a Bíblia ela tem uma sabedoria nisso, né? De conectar essas coisas. Eu leio alguns textos e fico pensando, gente, os caras já tinham toda a noção de mente, sem o conhecimento de alma. Aí entra um outro assunto, até que eu vou conversar com você sobre a alma, né? Eu queria também que você falasse um pouco, eu acho que isso é muito bacana. Porque hoje a gente tem um conceito na medicina de que os pensamentos são uma coisa muito louca. Antigamente a gente achava que terapia era só uma conversa que nos organizava do ponto de vista da fala. Mas algumas pesquisas vêm mostrando que quando alguém faz terapia, ela fala, ela organiza, aquilo modifica o cérebro, aquilo rearranja os neurônios, aquilo modifica até a anatomia microscópica dos neurônios. A gente chama isso de neuroplasticidade. Aí a Bíblia fala da renovação da mente e a Bíblia fala das fortalezas da mente, que a gente também vai lá para a psiquiatria, a gente tem lá os esquemas mentais e tudo. Ou seja, a Bíblia ela tenta falar isso, né? Que a mente ela tem que ser renovada, ela tem que ser modificada, esses pensamentos têm que ser reajustados. Aí eu queria assim, que você falasse um pouquinho da questão pastoral, porque nós, na questão da terapia, a gente vai usar ali a linguagem, né? É a linguagem humana, é a técnica e tudo. Mas a Bíblia diz que há outras formas espirituais, por meio da palavra, para modificar esses pensamentos. Como é que o cristão ele trabalha essas fortalezas? Como é que ele modifica a mente dele? Porque se a gente muda essas fortalezas, nós vamos ter mais saúde mental e por aí vai, né? Pois é, existem as disciplinas espirituais, Ismael. E essas disciplinas espirituais, elas
sempre foram praticadas no meio do povo de Deus. Então, a disciplina da oração. A oração, ela é um diálogo com Deus. A oração não é um falar ao céu, um falar para o teto, é um desabafo da alma para a alma. A oração é esse lugar de relacionamento com o Senhor Deus, porque nós somos seres relacionais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é triuno. Deus vive dentro dele um relacionamento de amor desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem esse relacionamento pleno. Daí, só um parênteses, é um absurdo alguém dizer assim que Deus nos criou porque precisava de nós. Não precisava. Deus é pleno nele mesmo e vivia o relacionamento nele mesmo. E a fé cristã é a única que nos apresenta Deus e nos mostra quem Deus é. E nos mostra que Deus é relacional. E por isso somos chamados para o relacionamento, somos chamados para a comunidade. No islamismo isso não existe. No hinduísmo isso não existe. Em nenhuma outra, no budismo, muito menos. Somente a fé cristã mostra a razão porque eu e você somos relacionais. Precisamos do outro. E quando nós não nos encontramos com o outro, quando nós não desenvolvemos relacionamento, intimidade com o outro, nós adoecemos na alma. E o nosso corpo sente, porque nós somos um ser integral. O corpo, a alma e o espírito são ligados e não há separação. Essa separação que a gente faz é meramente lúdica, meramente pedagógica, porque não tem como a pessoa dizer o espírito está aqui, a alma está aqui. Não existe isso. Por isso que quando nós não desenvolvemos o relacionamento é feito, essa necessidade do ser humano é feito por meio do corpo. São os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, a mão que toca, a boca que fala. E assim desenvolvemos o relacionamento com Deus, desenvolvemos o relacionamento com o outro. Tem muita gente hoje assim com essa ideia assim de igreja virtual. E eu tenho uma série de interrogações para esse tema, igreja virtual. Será que isso é bíblico? Será que isso é possível? Eu, particularmente, entendo que não. Porque nós precisamos um do outro. O ferro, a Bíblia diz, o ferro com ferro se afia, assim o homem... E é bom tu falar isso, porque a gente na pandemia, desculpa, a gente tem muitos lugares que a situação melhorou e as pessoas continuam reticentes de congregar, né? Eu tenho escutado de pessoas, não sinto falta da igreja, eu me dei muito bem nos cultos online, eu não vou voltar a frequentar, né? Então, isso que você está falando é uma coisa muito importante para o nosso tema, né? Isso é um engano, mas um engano das trevas. Porque Paulo fala aos Efésios que nós crescemos pelo auxílio de todas as juntas e todos os ligamentos, quando nós, que somos membros desse mesmo corpo, trabalhamos juntos e convivemos uns com os outros. Eu conversava com uma pessoa há um tempo atrás sobre isso, e eu disse para ela, mas como é que você vai crescer na fé? Se você não se relacionar com o outro e não tiver a oportunidade, não gostar de algo que o outro fez. Numa igreja virtual, você desliga a internet, desliga a televisão, desliga o computador e eu vou congregar em outro lugar. Você nunca vai crescer. Você vai sempre ficar repetindo a mesma fase no jogo. A mesma fase, a mesma fase. Sim. Porque a única maneira de nós crescermos é a partir do relacionamento com o outro. Porque o outro vai me mostrar um lado meu que eu não conheço, que é ruim, que eu tento esconder, mas o outro, de repente, pisa no meu carro. E aí eu vou precisar aprender a perdoar o outro. O outro vai precisar aprender a me pedir perdão. E nós crescemos nesse lugar de relacionamento. Quando nós perdoamos, somos perdoados. Quando nós somos disciplinados. Quando eu chego para um irmão e digo assim, meu irmão, olha, faça assim. Você não deve se relacionar com essa moça assim. Você está indo para o motel com ela, você não é casado com ela, está errado, é ruim para você, é ruim para ela. Você está ferindo essa moça, está se ferindo. Você está marcando a vida dela, não faça isso. Não, E ele quer continuar a fazer isso. Ele quer continuar envolvido no ministério. Eu preciso colocar uma disciplina e dizer, meu irmão, sinto muito. Mas você não pode estar envolvido no ministério, à frente do ministério, porque vai ser ruim para você. Você está na linha de frente, Satanás vai arrebentar com você, dizendo, esse cara aí acha que está tudo bem. Vai destruir você, vai destruir a moça. A igreja virtual não permite esse tipo de diálogo, não permite essa aproximação, não permite
a verdade do perdão e nem a do confronto e da disciplina. Por isso, em geral, essa igreja virtual só cria nanicos na fé. Crianças não crescem, bebês, cheios de mimimi, cheios de reclamação. Eu não gosto, eu vou mudar de canal, eu não gosto, eu não vou... Não existe essa possibilidade na Bíblia. Até mesmo nos lugares onde as pessoas não têm a oportunidade de congregar, porque estão em países de perseguição, elas anseiam por isso e correm risco de vida para se encontrarem com um cristão, para poderem tomar ceia juntos e orar juntos e abraçar um ao outro e dizer, ó, Deus está aqui. Então, é um absurdo, é um engano das trevas. As pessoas imaginarem que é possível viver a fé sem comunhão e sem relacionamento. Não tem como. Igreja virtual não existe biblicamente. Igreja virtual é uma criação da pós-modernidade que está deixando as pessoas cada vez mais sozinhas, mais solitárias, mais isoladas e mais doentes. Elas não crescem. Não crescem. Ficam no joguinho eletrônico. Não crescem. Ficam na internet. Eu fiquei assustado, Ismael, vendo os meus filhos assistirem, foi no sábado à noite, o que eles estavam assistindo no YouTube. Eram coisas assim, bobíssimas. Era o mesmo filme assim, 500 vezes, mas aí o cara fazia uma boquinha assim, aí ele fazia uma boquinha diferente, aí pintava o cara de verde. Aí o mesmo cara de vermelho. Eu falei, meu Deus, o povo está ficando emburrecido. Eu falei, meus filhos, pega um livro para ler, vai jogar bola, vai correr, mas na bicicleta. Porque é assustador. Essa é a mentalidade da igreja virtual. Qual que é o prato que você quer? Eu não vou falar o que você não vai gostar, porque eu quero a sua audiência. Essa pessoa vai permanecer bebê. A sanguessuga de Salomão tem 2 filhas, que é dá. É só isso. Então, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sei que é um movimento que existe hoje. Agora, não quer dizer que porque é um movimento que existe hoje, que está tão grande, que ele seja certo. Então, aí nós entramos no padrão da Bíblia. A palavra de Deus precisa ser a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia nos criou como seres relacionais. E isso é fundamental para que cresçamos em todas as áreas, inclusive emocionalmente. Então, eu preciso voltar para a palavra de Deus para medir a minha vida. Se eu quero ficar na toca em casa, tem um problema comigo. Eu preciso ler a Bíblia e dizer, meu Deus, a Bíblia diz, não deixei de congregar. Mas não é congregar virtualmente, é congregar com o irmão, que eu encontro todo domingo, ele fez uma coisa que eu não gostei, mas todo domingo, ou todo sábado, ou toda terça, ou quarta, eu tenho que encontrar com ele, olhar na cara dele. E o Espírito Santo vai me incomodar. Você não vai pedir perdão? E o Espírito Santo me incomoda toda vez que eu olho por esse bendito irmão. E eu preciso me quebrantar, me humilhar para dizer, me aproximar dele para dizer, meu irmão, teu negócio está ruim no meu coração, eu preciso conversar com você. Onde, Santo Ismael, que na igreja virtual isso vai acontecer? Não. Mas eu tenho visto, eu até brinquei outro dia num post, que eu escrevi um post sobre o curioso caso da irmã que amou a quarentena, né? Porque eu tenho escutado das pessoas isso, né? E eu acho que para nós cristãos, a gente está muito preocupado com a origem do vírus, se isso é apocalíptico, se isso é o sinal da volta de Jesus. Acho que as pessoas estão vendo muito vídeo no YouTube, estão pirando, estão ficando ansiosas. Mas as grandes mensagens a gente não está captando, né? A grande engenharia social, ao meu ver, é exatamente isso, é nos isolar do templo, né? Não no templo, nos isolar da igreja como pessoas, né? De nos fazer acreditar que essa vida tecnológica ela vai substituir essas doutrinas e essas vivências cristãs práticas, de colocar a mão na cabeça, de ungir com o óleo, né? Para quem ali é mais pentecostal, de estudar a Bíblia junto. Não precisa ser pentecostal não, gente. Né? O cristão pode ungir na Bíblia. Mas de estar junto, né? A gente é curado por espelhos, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, e aí olha que loucura, né? Tu vai ser perdoado por Deus, mas a Bíblia diz que
confessar um ao outro traz cura, né? Isso traz a libertação, e a psicologia toda ela se sustenta em torno da linguagem. Então, a gente não está, às vezes, tendo essa percepção, né, de que estão nos roubando a capacidade de não só nos reunir, mas de gostar de estar com as pessoas. Muita gente tem sido condicionada a ficar em casa, a acostumar-se a ficar em casa, a criar uma pseudo-edificação em casa, e isso afeta a forma como nós vemos a igreja. Eu também acho que isso é muito diabólico, e eu acho que a gente tem aí, quem está nos assistindo aí, que é cristão, né, tem que acordar muito para isso, né? A pandemia está passando e as pessoas continuam na vibe da aversão a congregar. E isso eu também creio que vai ser um prejuízo grande, porque, como você disse, o nosso tempo, e aí eu queria até colocar um pouquinho sobre isso, uma outra pergunta que eu queria que você falasse. O que eu tenho visto no consultório? Nós tivemos um movimento do poder do pensamento positivo, que começou na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. Aí a gente veio no meio evangélico pela confissão positiva e a teologia da prosperidade e tudo. E o movimento secular ele mudou para a ideia da felicidade. Sair um pouco e hoje o grande tchan é a felicidade, é o bem-estar. A teologia do coaching entra muito em cima disso. E aí eu vejo as pessoas querendo muitas soluções mágicas. Elas querendo muito o pulo do gato. Elas querendo muito aquele líder extraordinário que vai dar um clique nelas. Querendo aquele congresso, nada contra, os congressos são maravilhosos, mas assim, querendo que ela vá num congresso de 1, 2 dias e aquilo vai ser a grande transformação da vida dela. Eu não sei se você tem percebido isso também, que a gente está querendo muito a solução extraordinária e não está fazendo o ordinário. Até o próprio culto cristão, né? Quando ele perde ali, ele começa a se tornar um pouco entretenimento, né? E aí a gente vai cedendo a essas coisas. Também não... existe... não sei se foi o Tozer que diz que o homem que quer conhecer Deus deve dedicar muito tempo. Existe essa transformação sem ter essa disciplina? Existe esse pulo do gato? Como é que você tem visto esse movimento? Eu sei, como você disse, a igreja é muito grande, a gente não pode nunca generalizar o pensamento, mas eu tenho visto que as pessoas estão trocando essa disciplina que você falou aí, que você faz há 20 anos, por tentativas de emular, né, o Espírito Santo, e elas não têm tido muito sucesso. Esse tipo de prática, Ismael, ela não tem sustentação no coração da pessoa. Mas ele não é recente. O ser humano sempre procurou atalhos. Falamos há pouco tempo atrás de Abraão, que procurou um atalho e disse: puxa, vou esperar mais quantos anos? Como é que vai ser? Meu Deus, se eu prometer um filho com Sara, vai estar demorando. Deixa eu dar um jeitinho, deixa eu procurar um atalho, quem sabe fica mais fácil. E o artifício de Abraão foi um artifício absurdo para a cultura dele. Porque dentro da lei da época, o filho não era tanto da mulher que paria, mas era da mulher que recebia o filho nos braços. A adoção acontecia dessa maneira. Se recebeu nos braços, é seu filho. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Agar e Sara. Ou o que aconteceu também com Noemi e Ruth. Ruth e Boaz tiveram um filho, mas ele nasceu nas mãos de Noemi. E, portanto, foi considerado como filho de Noemi. Então, era uma lei da época. Era algo dentro da cultura. Então, Abraão usou da cultura, não quebrou nenhuma lei e tentou aplicar isso à vida dele. Só que os princípios de Deus, eles são muito diferentes. A história da Bíblia, ela aconteceu dentro de um contexto de campo, de fazenda, um contexto de interior, um contexto em que o tempo passava bem devagar, e até mesmo isso tem algo a nos ensinar. Deus não trouxe a revelação dele para pessoas que viviam
freneticamente numa cidade como as do século XXI. A revelação ele trouxe para essas pessoas que viviam no campo, como Abraão, ou como Moisés. Davi era um pastor de ovelhas, vivia no campo. A estrutura social era uma estrutura muito estabelecida por essas estações, as festas faziam isso, que levava as pessoas a entenderem que o passamento do tempo de Deus não era tão rápido, não era tão acelerado. Para elas conhecerem a Deus, viverem com Deus, levava tempo. Porque nenhum relacionamento verdadeiro e profundo é estabelecido assim, no piscar de olhos, no estralar de dedos. Não. Para que haja relacionamento, precisa haver tempo, precisa haver caminhada, dias e noites, noites e dias, muito sal, comer junto, chorar, rir. E por isso que a revelação de Deus foi trazida num tempo assim. Mas mesmo em tempos assim, as pessoas sempre foram tentadas a soluções mágicas, rápidas. E algumas vezes dá certo. Mas na maior parte das vezes, não. Você falou de congressos ou de simpósios. Eu acredito que esses momentos nos dão impulsos. São como que empurrões para que possamos sair da inércia e começar a viver uma vida de rotina, de caminhada, de disciplina com Deus. Então, existe um lugar para esses momentos. O problema é transformar esses momentos extraordinários no comum. Esses momentos que são espetaculares e nos quais Deus age no dia a dia. O que nos alimenta no dia a dia é o arroz e o feijão. O que nos alimenta no dia a dia não é o churrasco toda hora, não é camarão, não é peixe, não é lagosta, não é o sofisticado. É o comum, é o natural. Nosso crescimento acontece assim, os relacionamentos se aprofundam assim. A sabedoria é construída assim. Até um tempo atrás eu vi um menino pequenininho, acho que até o pastor Lucinho colocou isso no Instagram, o menino pegava o livro, imagina o menino, era oriental, não sei se era budista, ele pegava e fazia assim, ó. Aí ele virava a página. Aí ele pegava e colocava na cabeça. Aí ele virava a página, pegava e colocava na cabeça, imaginando que por osmose aquele conhecimento estava na cabeça dele. Um pensamento mágico, que é o que as pessoas hoje têm vivido. Elas querem uma mágica, elas querem um gênio, elas querem uma solução que seja para todos os problemas. Isso não existe. Deus pode fazer algo na vida da pessoa e mudá-la de uma vez radicalmente? Pode. Ele já fez isso muitas vezes. E ele continua fazendo. Ele continua alcançando Paulo assim no caminho, Moisés no caminho, chamando Davi, chamando os Oséias, transformando a vida dessas pessoas. Ele faz. Mas isso não significa que essa pessoa precisa ficar parada, porque eu tive essa experiência, agora eu não preciso fazer mais nada. Eu vou ficar... Não. Isso é um start da caminhada. E você, por exemplo, tocou no coaching. Eu, pessoalmente, entendo que o coaching tem os seus valores. Mas nós não podemos misturar o coaching com a Bíblia. Da mesma maneira como a psicologia tem os seus valores. Sim. Como a psiquiatria tem os seus valores. Como a nutrição tem os seus valores. Mas precisamos separar bem esses campos. Entendeu? Olha, você vai num curso de coaching, faça. Agora, não traga o coaching e tente imergir o coaching na escritura e use um versículo bíblico. Aí você lê o versículo e depois você lê o que você compartilha o que você viu no curso. Por favor, não faça isso. Convide essa pessoa para o curso de coaching, mas que aqui na igreja ela ouça a Bíblia, ela ouça a palavra de Deus, ela tem essa experiência de abrir a escritura, de orar e de esperar em Deus. As disciplinas espirituais, você falou da comunhão, me lembrei dos pais do deserto. E foi um movimento lindíssimo, lindíssimo na igreja, que aconteceu do século III até o século VIII, depois de Cristo. E o que eles viviam, Ismael, no tempo deles, era essa banalização do culto, a banalização da igreja, a
banalização, a coisificação dos rituais. Eles viviam essa superficialidade no dia a dia da igreja, da vida com Deus. E, de repente, houve um start desses caras, que foi o Antão. Ele estava passando na igreja, ouviu o pastor pregar: se você quiser ser perfeito, vai vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Antão era rico. Ele vendeu tudo que ele tinha, distribuiu para os pobres e procurou um homem mais velho, com quem ele pudesse viver, para que ele pudesse aprender a orar e a andar com Deus. Apesar dele ir à igreja todos os domingos e outras vezes na semana, ele ainda não sabia orar. Ele ainda não sabia ler a Bíblia. Então ele se juntou com alguém que sabia. Isso é um discipulado, essa mentoria. Depois que ele aprendeu, ele conversou com esse senhor e ele foi lá para o lugar sozinho dele. Ele aprendeu a orar e a ler a Bíblia. E assim começou o movimento monástico no Egito, que se tornou tão grande. Mas o interessante é que, apesar dessas pessoas terem essa vida a sós com Deus, de oração, de jejum, de silêncio, de solitude, se as pessoas tiverem interesse, elas vão ver que riqueza de material que temos dos pais do deserto. E elas viviam assim. Mas elas, apesar de viverem separadas, elas nunca menosprezaram ou desprezaram a comunhão. Todos os domingos era possível ver aquela massa de gente saindo dos desertos, das montanhas, das cavernas, de dentro de árvores. Eles eram bem loucos, indo para a igreja para celebrarem juntos e viverem a comunhão juntos e tomarem a ceia juntos. A comunhão. Então, é fundamental. E aí separa. Tem um médico, vai no médico. Não é no curandeiro. Vai no médico, não é no enfermeiro, vai no médico. Você está com um problema aí emocional, psiquiátrico, psicológico, vai no médico, vai no psicólogo. Agora vai na igreja. Você quer direção, quero um trabalho, eu preciso de ânimo, motivação, de estratégia. Vai no coaching, vai no profissional da área. Maravilha, glória a Deus. Mas se você quer Deus, você não vai encontrá-lo lá no coach, você não vai encontrá-lo. Você pode até encontrar que Deus se revela assim tão maravilhosamente. Mas se você quiser crescer com Deus, não existe outro lugar senão essa comunhão da igreja, e esse lugar de oração, de solitude, de silêncio, da leitura da palavra. É fundamental. E que não tira o cristão da vida comum também, né, pastor? Não é também uma coisa alienante, afetada espiritualmente. Eu brinco sempre com os pacientes que Deus até respeita muito das nossas emoções, né? Da nossa personalidade. Pedro tinha o seu jeito, Paulo tinha o outro. A gente também não tem que achar que a espiritualidade que transforma a mente é uma receitinha de bolo que vai criar todo mundo do mesmo jeito, né? Tu disse bem, Davi era de um jeito, João Batista era um outro maluco, Elias tinha uma outra personalidade. A gente vê que Deus manteve. Moisés é um exemplo, né? Ele ali, depois das suas experiências com Deus, ele continuou tendo as suas impulsividades. Deus, ele não é um Deus castrador das emoções, né? Não é um Deus castrador da personalidade. O Gustavo é o Gustavo, o Ismael é o Ismael. Eu falo porque essa tendência, às vezes, de criar uma uniformidade da personalidade, isso também castrou e castra muitas das pessoas, né? Muita gente tem medo de ser porque foi engessada por uma fé que às vezes minou até o que ela é como pessoa, né? Tem um livro interessante, foi até traduzido para português talvez há uns 10 anos. É um livro do Jonathan Edwards, Uma Fé Mais Forte que as Emoções. E em inglês o nome do livro é Religious Affections, Afeições Religiosas. Sim. Por que ele escreveu esse livro? Primeiro, porque ele estava vivendo no meio de um avivamento. E segundo, porque no meio desse avivamento, as pessoas elas se expressavam emocionalmente. Havia gente gargalhando, havia gente caindo no chão, havia gente chorando, havia gente correndo. Essas expressões mais impressionantes. E algumas pessoas, nos tempos de Jonathan Edwards, começaram a questionar essas expressões da emoção. Eles disseram, não pode ser de Deus.
Porque a pessoa que tem Deus, ela não ia cair no chão rindo. Ela não ia expressar-se dessa maneira. A emoção dela, não. Jonathan Edwards escreve um livro inteiro, a primeira parte, mostrando, sim, Deus pode fazer isso. Deus pode tocar as emoções das pessoas de tal maneira que elas comecem a gargalhar. Elas caem no chão. Saul, por exemplo, quando ele caiu no chão, ele estava profetizando com os profetas, foi o Espírito Santo de Deus, ele não conseguia nem levantar. Aquilo ali não foi demônio, aquilo ali não foi carne, a Bíblia claramente diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Saul e começou a haver até um provérbio entre eles. Será que não está Saul entre os profetas? Sim. Deus fez aquilo. E ele começa a catalogar, Ismael, diversos textos bíblicos mostrando de que maneira as emoções são tocadas na presença de Deus depois do encontro com Deus. Então, a pessoa não pode nunca apontar o dedo e dizer não é de Deus. Entretanto, ele também coloca que a própria pessoa pode criar essas emoções. E ele também diz que Satanás pode também criar essas emoções. Então, ao invés de ele dizer assim, não possa ter, você não pode ter, é errado, não é de Deus, ele não diz isso. Ele diz, Deus pode fazer isso acontecer, mas não coloque a sua segurança nisso. Não coloque a sua convicção nesses sentimentos que você está tendo. Não coloque. Deus pode fazer? Pode, mas a sua carne pode produzir isso. Você pode produzir, Satanás também pode. Então, esse não é um sinal confiável de espiritualidade. Esse não é um sinal confiável de que é Deus que está agindo. Deus pode agir? Pode, mas não é o melhor sinal. E depois, na outra parte do livro, ele trabalha os 12 sinais, que ele entende que são aqueles sinais que mostram que Deus está trabalhando na vida de alguém. Então, as emoções são tocadas, as pessoas mantêm a identidade que Deus deu para elas. Houve no tempo de Jonathan Edwards, por exemplo, era um sujeito assim, um intelectual, um sujeito sério. Mas no tempo dele havia um pregador chamado Tennant, que era assim do fogo. Havia um Whitefield, George Whitefield, que inclusive é o nome do meu gato, aqui, Whitefield, né? No tempo de Jonathan Edwards. Whitefield, ele estudou até, era até um pregador calvinista. Eu sei que você gosta muito do Calvino. Era um pregador calvinista e ele usava até o teatro para poder pregar, e o impacto nas pessoas era forte. Quando questionaram Edwards disse, não, eu tive com Whitefield, eu sei quem ele é. Ele tem essa pregação, mas é homem de Deus. Então as pessoas mantêm a identidade delas, porque Deus não tira isso, como você colocou, Deus não nos castra disso. Deus não forma autômatos, robôs. Quem forma autômato e robô é máquina. E Deus não é máquina, Deus é pessoa. Pessoa com pessoalidade, com identidade. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Agora, um outro ponto que eu queria colocar aqui, você falou assim, desse crescimento em Deus. As pessoas se enganam se elas imaginam que o crescimento de Deus é uma linha reta, que sai daqui de baixo e vai crescendo. Não é assim. A nossa caminhada com Deus, e eu vivi assim muitas crises, Ismael, e às vezes eu ainda as tenho. Porque às vezes eu penso, Deus, eu já caminhei tanto com o Senhor, e como é que eu errei nisso? Senhor, como é que eu caí nisso? Senhor, tem misericórdia. Como é que eu vacilei aqui? Como é que eu não vi isso? Depois de tantos anos caminhando com o Senhor todo dia. E aí que eu fui nessa caminhada entendendo que nosso crescimento em Deus não é uma linha retilínea. Assim, ela tem voltas. Às vezes a gente desce, sobe, porque assim, por incrível. Assim também são os relacionamentos, assim são as nossas emoções, assim é a nossa estrutura. Nós não somos máquinas. A máquina que você coloca um programa, ela vai te entregar exatamente aquilo que você colocou nela. Nós não. Você pode tentar colocar um programa numa pessoa, ensinar para ela 1000 vezes como é que tem que ser feito, e que ela ainda pode fazer diferente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E a gente perde um pouco isso, né? O poder da expressão da dor, da angústia. Os salmos são muito cheios disso, né, pastor? Há salmos da minha alma está abatida até a morte. Há salmos de apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. E há salmos de que o Senhor é a minha luz e a minha salvação e a quem temerei. Ou seja, Salmos é um livro recheado de emoções, de orações sinceras, de dúvidas,
às vezes de revoltas com Deus. Eu gosto muito de Jó, né? Quanta sinceridade, quantas dúvidas que são as nossas dúvidas, né? E a gente, você estava falando das emoções, eu estava pensando que às vezes a gente reprime um pouco por essa ideia do sucesso, do bem-estar, desse cristão que está em linha reta, inabalável. Como que a gente tem uma privação de realmente entender que a gente tem essas oscilações, como Davi teve, fingiu de louco, né? Eu lembro, esse texto é um texto muito engraçado, que ele perseguido, e ele ali numa situação difícil, ele finge de louco. E talvez ele tenha deitado naquele dia e falado, nossa, Deus me usou para matar Golias lá atrás, e eu aqui fazendo papel aqui, um teatro, para poder... Ou seja, a gente é humano e a gente é capaz de ver essas coisas, né? Os nossos sentimentos, eles são ali compreendidos por Deus, né? Tem um autor chamado, eu não sei se ele faleceu, chamado James Houston. Tem vários livros dele já. Tem em português vários. Em português, vários. Um dos livros dele chama-se Mentoria Espiritual. E é interessante, parece que ele estava à frente do tempo dele, né? Ou nós, no Brasil, estávamos atrasados. Mas ele mostra como que, infelizmente, muitas pessoas adotaram na caminhada cristã delas o modelo grego, do herói grego, do estoico. Porque o estoicismo é essa filosofia grega que reprime as emoções, que diz não para as emoções, que diz que a pessoa tem que permanecer assim, bem equilibrada, assim, sossegada, não pode chorar, não pode rir, não pode gritar, não pode achar ruim, não pode reclamar. Isso não é bíblico, isso é grego, isso é estoicismo. Porque, como você lembrou aí na Bíblia, nós vemos emoção saindo ali das páginas. É Jesus chorando, é Jesus entrando no templo com um chicote na mão e batendo o povo e julgando as mesas no chão e o dinheiro no chão. É Jesus dizendo para os discípulos, olha, eu tive tanta ansiedade para chegar esse momento da gente celebrar a ceia juntos. Isso é Jesus. É Jesus no Getsemane dizendo assim, ora comigo, porque a minha alma está desesperadamente triste até a morte. É Jesus. É Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo que Onesíforo muitas vezes deu a ele ânimo. A palavra ânimo ali no grego significa soprar. É soprar na alma. É uma palavra médica. E quando a pessoa faz uma ferida, soprava para curar a ferida ali, oxigenar a ferida. Paulo fala que o Onesíforo fez isso com a alma dele, porque a alma de Paulo estava ferida, ele estava machucado. E ele conta as razões dos machucados dele. As muitas pessoas que o haviam traído, virando as costas para ele, que o haviam abandonado, deixado sozinho. Paulo estava mal. E por isso ele dá graças a Deus pelo irmão Onesíforo, que foi em Roma, procurou Paulo, encontrou Paulo, e muitas vezes, Paulo não diz assim, só uma vez que ele me deu ânimo. Não, muitas vezes. Às vezes, para nós, é difícil imaginar isso, Ismael. Como que Paulo, o homem que foi o terceiro céu, o homem que fez tantos milagres, o homem que plantou tantas igrejas, o homem que escreveu tantas cartas, Paulo não era um estoico, Paulo era um cristão. Era gente como a gente, que chorava, que se desesperava, que gritava, que pensava que ia morrer, que desesperava da própria vida, que sentia raiva, como nós. Sim. Mas ele nunca permaneceu nesses lugares. E é isso que os Salmos nos mostram e Paulo nos mostra. Eles com a graça, por causa da graça de Deus, da ajuda de irmãos, eles saíam desses lugares, saíam mais fortalecidos. Alguém me perguntou sobre a dúvida há um tempo atrás. E a minha resposta é: a dúvida é maravilhosa. A dúvida é boa para a fé. Uma fé sem dúvidas é como um corpo sem anticorpos. É um corpo frágil, é um corpo fraco. É uma fé doente e fraca. Então, essas crises e essas dúvidas em Deus são maravilhosas. E por isso a importância da comunidade, mais uma vez, a importância da igreja. Porque quando eu estou fraco,
o outro está forte. E essa é uma experiência que o estrangeiro vive muitas vezes. Não é por acaso que Deus fala que ele tem um cuidado especial por 3 grupos de pessoas: o órfão, a viúva e o estrangeiro. Porque o estrangeiro, às vezes, fica sozinho, não tem ninguém, uma terra estranha, uma cultura diferente, uma língua que ele não entende. E ele se sente tão só, tão só, tão só tantas vezes. E ele vive essas crises, esses gritos. Deus, onde o senhor está? O que está acontecendo? E aí, maravilhosamente, ele encontra um irmão. E essa igreja o abraça. A comunhão o cura, o consola, a presença de Deus ali naquele lugar. Então, por isso, mais uma vez, a gente volta para esse lugar da comunhão, do relacionamento, do falar com o outro. Você, mais do que eu, deve saber a importância disso, de deixar o outro falar, não é? Tão Sim. importante, né? Sim, sim. Eu acho que... Nós estamos até terminando, né? Mas eu acho que fica... eu também não creio que há possibilidade de cura sem toque, né? Sem conversar. E eu queria até que você deixasse uma palavra final para as pessoas que estão nos assistindo. A gente está vivendo essa pandemia, tanto aí nos Estados Unidos quanto aqui. Deus continua tendo o controle. Isso não surpreendeu Deus. Isso não fez nenhum cabelo cair da cabeça de Deus. Deus continua controlando todo o jogo, né? Mas tem muita gente desesperada, muita gente angustiada, muita gente com medo apocalíptico da vida, né? Muita gente desesperada, com preocupações sobre vacinas, preocupações sobre inúmeras coisas sem sentido. Eu brinco que aterrorizadas por fake news evangélicas. Qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas, pastor? É a mensagem de Apocalipse. Eu deixo para essas pessoas que a primeira palavra é de Deus e a última é dele. Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. E o livro de Apocalipse é interessante porque parece que o tempo todo a igreja está ali lutando, e aquela batalha, e a besta, e anticristo, e não sei o que, e praga. Mas em todo o tempo é mantido no coração da igreja a esperança e a certeza de que Jesus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E essa é a palavra que precisamos manter no nosso coração. Deus não brinca conosco. Deus mantém o controle, o governo de todas as coisas. E no meio das crises e das tempestades, bem no meio, ali também Deus está. Então, que o coração fique aquietado. Ao invés de ouvir fake news, vai ler a Bíblia. Ao invés de ficar assistindo o culto virtual, vai na igreja, encontra os irmãos. Agora a gente não pode tocar e abraçar, mas só de olhar e de estar naquele lugar adorando juntos. É tão maravilhoso. Existe uma graça que Deus derrama quando estamos todos no mesmo lugar. Então, se a sua igreja já voltou a se reunir, participe. Vá à igreja, ore para os irmãos e adore ao Senhor juntamente com a sua comunidade de fé. Amém. Eu também deixo isso. Vamos sair um pouquinho do ciclo do medo, né? A gente tem sido conduzido a um pensamento de que a gente não deve estar junto, né? A gente está falando aqui de loucuras sanitárias, mas a gente voltar a se encontrar para a gente poder confessar um ao outro e ser curado. E queria te agradecer, pastor. Sei que o seu tempo é precioso. Agradecer muito a sua família, Ana, os meninos, para ceder você nessa hora. E que Deus abençoe seu ministério. Se eu for aí nos Estados Unidos, em Miami, vou aí assistir o culto, trocar umas ideias. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E vindo aqui em Belo Horizonte, vamos ver se a gente encontra, né? Tomar um café. Não vem correndo, não, para a gente poder conversar. Bom demais. Eu que agradeço. O Ismael, a Ana, é sua fã, como eu já disse. A minha irmã, a Dani, esteve lá na casa da minha mãe e disse: mamãe, o doutor Ismael e o Gustavo tem que assistir. E já mandou para todas as pessoas da família, do grupo de WhatsApp. Você é muito querido, você é muito amado, Ismael. Mandar um abraço para a dona Estela e para o teu pai também. Sim, muito Deus obrigado. abençoe. Deus abençoe também. Um abraço a todos, viu, pessoal? Deus abençoe e vamos ter paz no Senhor.
que a vida vai seguir e Deus no controle. Um abraço. Valeu, Gustavo. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau.